Olá, boa tarde. São 12:03. Estamos ao vivo com o jornal Câmara Notícia, edição desta segunda-feira, 16 de outubro de 2023. E a partir de agora, muita notícia do Legislativo Campineiro, da nossa metrópole, também prestação de serviço e muito mais. E claro, aqui você participa com a gente, mandando a sua mensagem no nosso WhatsApp. 19 97829 3776. Se você preferir, pode apontar aí ao celular, a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui embaixo da sua tela e aí você vai entrar direto no nosso WhatsApp e mandar a sua mensagem. Confira agora os destaques desta edição. Câmara cria frente parlamentar de bares e restaurantes para tratar da fiscalização sobre o barulho desses estabelecimentos. Em definitivo, vereadores aprovam um projeto que prevê a divulgação no site da INDEC de aferição dos radares instalados na cidade. Vereador pede realização de plebiscito para a criação de 2 novos distritos em Campinas. No Dia da Alimentação, reportagem mostra como crianças aprendem sobre educação alimentar na cozinha escola da SEASA. No esporte, Ponte Preta e Guarani perdem nos jogos da 32ª rodada da Série B do Brasileirão. E a gente abre a edição de hoje falando das oportunidades de trabalho para quem procura uma vaga de emprego. No CEPAT Campinas, que é o Centro Público de Apoio ao Trabalhador, são 273 vagas hoje. E agora a gente vai conferir aqui direto quais são elas. Olha, a gente começa lembrando que está em ordem alfabética. Nós temos 5 vagas de ajudante de obras, 4 vagas de analista de recursos humanos, 3 de atendente balconista, temos ainda, olha, auxiliar de barman, auxiliar de escritório, são 2 vagas, uma vaga para auxiliar de logística, 2 para auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica. Temos também, olha, barman, carpinteiro, churrasqueiro, conferente de carga e descarga, consultor de vendas. E lembrando que no site do CEPAT você encontra quais são os requisitos para cada uma das vagas, a quantidade de vagas, o que pede, olha, ensino médio completo, o salário inicial, algumas delas tem inclusive qual é o bairro da empresa em que você vai prestar esse serviço. Nós temos também, olha, cumim, empacotador, entrevistador de campo, temos funileiro para veículos, no caso de reparação, e indo para a próxima página, você pode inclusive encontrar outras vagas. Garçom, manobrista, temos 20 vagas para instalador e reparador de redes e cabos telefônicos, numa empresa que fica aqui, olha, no Matão. Temos ainda mais 3 vagas de mecânico de motor a diesel, operador de processos automatizados de pintura. Temos 50 vagas para operador de telemarketing ativo para uma empresa que fica na região do São Bernardo, aqui na cidade. Os requisitos: moradores de Campinas e região para atendimento ativo de vendas e soluções digitais. Vaga para horário de trabalho, manhã e tarde, integral e comercial. E claro, lá embaixo da página do CEPAT, lembrando que você pode direto no chat que fica aqui, olha. Eu vou fazer até esse movimento aqui para mostrar que tem como você ser atendido pelo chat. Você vai ser, olha, quando você clica lá, tem o seu nome, você inicia o bate-papo, querendo aí fazer alguma pergunta sobre alguma dessas vagas. Você pode ali também fazer, eu volto nas vagas de emprego, lembrando que você pode, através desse site, inclusive desse chat, fazer todas as suas perguntas, conseguir inclusive uma carta de encaminhamento e, claro, se precisar, você pode ir até uma das unidades do CEPAT. A do centro fica na Avenida Campos Sales 427, a unidade do Ouro Verde na Avenida Rui Rodrigues 3900, lá dentro do Shopping Espaço Ouro Verde, e a unidade do Campo Grande fica na Rua Manuel Machado Pereira 902, em frente à Praça da Concórdia. Então, se você está interessado em uma dessas vagas, entre lá, cepat.campinas.sp.gov.br.
Agora a gente vai falar das notícias da metrópole e eu começo aqui dando uma notícia, gente, sobre a Semana do Bebê, porque diferentes instituições intersetoriais do poder público, de organizações da sociedade civil e voluntários da área da saúde, assistência social e educação em Campinas se unem para realizar pela primeira vez a Semana do Bebê, que começa hoje e vai até o próximo dia 21, sábado, com uma programação completa. Hoje começa com a realização da dinâmica Jogo da Vida do Bebê, que vai percorrer os centros de saúde, os CRAS e também os Centros Educacionais Integrados, que são os 6 da cidade até o dia 21. Trata-se de um jogo de tabuleiro em tamanho grande, em que cada espaço há casas que representam temas envolvendo os bebês: amamentação, alimentação saudável, estímulo ao desenvolvimento, prevenção de acidentes e proteção contra a violência, estimulando, claro, a conscientização e a tomada de decisões dos participantes em cada uma dessas situações. No dia 18 de outubro, a gente vai ter aí um seminário com o tema Olhando para os Bebês com Lentes Intersetoriais, Saúde, Assistência e Educação, que vai acontecer no NAED Sudoeste, justamente para os profissionais que atuam com os bebês. Em Campinas, a primeira Semana do Bebê é realizado pela Primeira Infância Campineira, chamada de PIC, com investimento social, mobilização e articulação da Fundação FEAC e a execução da CAIS das Artes Produções Culturais em parceria com Caju Cultura. E hoje é o Dia Mundial da Alimentação, comemorado anualmente em 16 de outubro e que está ancorado em 4 pilares: melhor nutrição, melhor produção e melhor ambiente, além de melhor qualidade de vida. E tratando desse tema, a nossa equipe foi conhecer uma experiência sobre educação alimentar em que crianças visitaram a Cozinha Escola da Ceasa Campinas. As crianças aproveitaram bem a visita que fizeram à escola da Ceasa. Eu aprendi a fazer salada. Pois é, a atividade faz parte do projeto Ceasa Saúde e Escola Saudável, que tem como principal finalidade privilegiar os alimentos naturais. A nutricionista fez uma apresentação mostrando os alimentos saudáveis e os não tão saudáveis assim. É um projeto, em parceria da Ceasa Campinas com a Secretaria de Educação, onde as crianças das escolas municipais, elas vêm visitar a Ceasa, então elas passam por um circuito, onde tem essa dinâmica de alimentação saudável, a gente apresenta, os alimentos, quais são os bons, quais são os ruins para a saúde, de uma forma bem lúdica. Realmente para que elas na escola melhorem a adesão à alimentação escolar, que é justamente dentro desse contexto que a gente aborda, alimentos em natura, alimentos mais naturais, então não tem muito açúcar, não tem ultraprocessados. A professora da Escola Municipal, professora Luciane Ribeiro Viela, considerou super válida a visita. Manter uma alimentação saudável, longe desses ultraprocessados que hoje em dia está tão comum, A escola, ela oferece esses alimentos, então nos ajuda, nesse estímulo à alimentação saudável. Importante essa conscientização. Sim, a gente já faz um trabalho na escola, E ele intensifica esse trabalho, Então, eu particularmente, todo dia incentivo que experimentem, Mas é importante ouvir uma opinião externa, alguém trazendo algo diferente para eles, Os alunos, no final, saborearam um lanche coletivo e bem natural. Você aprendeu a comer o quê, por exemplo? Comer banana. Por quê? Eu gosto muito da banana. E é saudável? Sim. Agora fala um alimento que não é legal comer, que você aprendeu hoje aqui. Não beber refrigerante. É a conscientização dos pequenos sobre a importância da alimentação saudável que às vezes nós adultos também precisamos aprender. E começou hoje a campanha de multivacinação das crianças e adolescentes de até 14 anos nos terminais de ônibus da cidade. A ação será realizada em 5 locais até o próximo dia 20 com o seguinte esquema: no terminal Campo Grande, Padre Anchieta
e Barão Geraldo será das 6 às 9 da manhã e depois das 4 até às 7 da noite. No Terminal Central e do Ouro Verde, o atendimento para vacinação das 4 da tarde até às 7 horas da noite. Entre as vacinas que podem ser atualizadas estão a BCG, a pentavalente, a meningocócica C, meningocócica ACWY, a pneumocócica, poliomielite, rotavírus, a SCR para a primeira dose, a tetraviral SCR para a segunda dose, além, claro, de hepatite A. Todas essas doses também estão disponíveis nos 67 centros de saúde da cidade. E embora o foco desta campanha seja crianças e adolescentes, moradores de todas as idades podem realizar a atualização da caderneta de vacina nas unidades de saúde e nesses locais que estão recebendo a ação. A campanha começou no último dia 30 de setembro e já na primeira semana, a Secretaria Municipal de Saúde recebeu 9.598 crianças. Deste total, 5.603 receberam alguma dose para a atualização da caderneta. O dia D, que foi realizado no sábado, dia 7, foi determinante para impulsionar um resultado positivo. Foram aplicadas 2.604 vacinas em 5.732 atendimentos. A quantidade de crianças recebidas pelas unidades de saúde foi maior do que o número de vacinas contabilizadas, porque nem todas elas precisavam atualizar as cadernetas. A campanha vai até o fim de outubro. E para facilitar ainda mais o acesso à população e atingir um alto número de cobertura aqui na cidade, a Secretaria de Saúde também vai promover ações em mais 2 shoppings de Campinas, que é o Parque das Bandeiras nos dias 21 e 22 e no Shopping Unimart nos dias 26 a 28. E as doses serão levadas ainda também para 134 escolas públicas da educação infantil e do ensino fundamental aqui de Campinas, para que haja essa cobertura vacinal. E no centro de Campinas, o Mercadão passa por reforma. Tem passado ali lá no centro, perto do Mercadão, tem percebido que está acontecendo alguma coisa. E agora, a Prefeitura também tem um novo projeto, a nova estrutura do Terminal Mercado. Tudo isso faz parte da revitalização do centro da cidade. A Prefeitura de Campinas assinou a ordem de serviço para o início das obras de revitalização do Terminal Mercado. Desde o início da gestão do governo Dário Saad, o prefeito vem pedindo para que a gente desse prioridade ao transporte público. E um dos locais aqui mais sem atenção durante muitos anos, né? Esse terminal é da década de 1970 e desde então não existe nenhuma reforma nesse terminal. Então, imediatamente nós chamamos a equipe da INDEC, fizemos aqui um projeto, né, que vai ser e começa a obra em 13 de novembro. E quem vai ganhar é a população. 18 mil pessoas passam diariamente pelo terminal para utilizar as 21 linhas de transporte coletivo. Por isso, a reforma vai acontecer em 2 etapas. Nos próximos dias nós vamos começar a comunicação aqui com os usuários, né? Por isso que a gente deu esse prazo para começar a obra só no dia 13. E nós vamos fazer em 2 fases, porque nós vamos fazer um trecho, e um trecho vai continuar funcionando. Depois que esse primeiro trecho acabar, nós vamos mudar de lado, passa a funcionar um novo, a primeira fase que já foi concluída, e depois a gente vai para a segunda fase para concluir aí dentro do prazo de 120 dias essa reforma. A obra prevê 2 entradas com bilheterias, reformulação das plataformas que serão cobertas e novos banheiros. E agora a sociedade vai ter mais conforto, mais dignidade. E uma coisa que é importante, o terminal vai ser fechado com catraca, só vai entrar aqui quem utiliza o transporte público, para que as pessoas tenham segurança durante a espera do seu ônibus, tenham dignidade e conforto. Outra melhoria prevista está relacionada à acessibilidade, com rampas e piso podotátil, que alerta sobre obstáculos e direciona o caminho para as pessoas com deficiência visual. Dermeval tem baixa visão e trabalha como vendedor ambulante, passando pelo terminal 3 vezes por semana para poder buscar mercadoria. Se fizer essa revitalização, para nós, não só eu, como até cadeirante, que tem as rampas, mas
às vezes a gente encontra até dificuldade de acessar essas rampas devido aos obstáculos que a gente encontra pela frente. E para nós, com a revitalização que vai acontecer aqui nesse terminal, vai ser muito bom. O que eu acho importante é que a população tenha um pouco de paciência nesse período, né, de obras, porque para quebrar os ovos, para fazer o omelete não tem como, nós precisamos quebrar os ovos. E vai ser um prazo aí que vai mexer com a vida da população, algumas linhas vão ter que ser jogadas para o lado de fora do terminal, mas eu acho que está próximo aí da gente ter um terminal bonito, acessível, coberto, né, que eu acho que é muito importante. Quando chover, quando fizer sol, as pessoas vão ficar protegidas e isso vai acabar em breve, então eu peço essa compreensão da população. E quando foi feito esse reordenamento, a gente vai passar aqui. Esse reordenamento a gente vai passar aqui para você em casa. Quais são as linhas, os novos pontos finais nesse período aí de reforma do Terminal Mercado. E a Sanasa fará a substituição do equipamento medidor de vazão de água da rede de distribuição nesta terça-feira no Parque dos Pomares. Esse serviço é importante, de acordo com a empresa, para garantir o funcionamento adequado do sistema de abastecimento e para executar o serviço com segurança, será necessário interromper o fornecimento de água das 8 horas da manhã às 2 horas da tarde. A interrupção vai atingir os imóveis localizados entre a Estrada do Tanquinho, ruas Maria Deon Tescari, Mário Lopes e a Dr. Valmor Largura, ainda a Avenida Alaor Faria de Barros. A Sanasa solicita aos moradores que consumam água de forma consciente, especialmente no horário mencionado, para evitar também desperdícios e também que se faça a reserva antecipada de água. Vamos agora às notícias do Legislativo, falando sobre o que acontece aqui na Câmara Municipal de Campinas. Porque o presidente Luiz Rossini promoveu na última semana um evento com especialistas em comemoração ao Dia Nacional da Abelha. A primeira parte da reunião ordinária de número 61 da Câmara Municipal homenageou as abelhas e contou com a participação de especialistas sobre o tema. O dia 3 de outubro a gente comemora o Dia Nacional da Abelha. E por que uma data, né, para discutir, comemorar um inseto alado, né, qual a importância dele para a nossa vida, para o meio ambiente? Eu só queria dar uma pequena introdução. As abelhas polinizam as plantas e são fundamentais para a agricultura e o meio ambiente. Porém, só em junho deste ano, por exemplo, 100 milhões de abelhas foram mortas no Mato Grosso, 80 milhões na Bahia e um montante semelhante em Minas, fruto do uso de agrotóxicos. Aqui em Campinas temos lei para proteger as abelhas melipolíneas, que são nativas e não têm ferrão, mas que também correm inúmeros riscos. É um assunto que interessa a todo o planeta, pode parecer um exagero, mas o fato é que sem abelhas toda a vida é impactada. Apesar de pequenas, o impacto das abelhas no ecossistema é gigantesco. Não é só a abelha que desaparece. Para cada espécie que desaparece do ecossistema do globo, outras 50 deixam de existir. A nossa existência está aí hoje cada vez mais perigosa com as questões das mudanças climáticas. Isso também tem impacto para as abelhas. O presidente lembrou da lei de sua autoria para proteger as abelhas nativas. Tem uma lei aqui em Campinas, que é de minha autoria, com então o vereador Ailton da Farmácia, que visa proteger as abelhas sem ferrão no nosso município, né? As abelhas sem ferrão são as espécies que a gente chama de abelha nativa, né? A abelha sem ferrão, na verdade, a gente se refere a um grupo de espécies sociais. As abelhas nativas, nós temos espécies sociais, espécies de abelhas solitárias, né? E essas espécies, elas coevoluíram junto com a flora também da região. E isso é muito importante, porque a gente tem relações muito específicas. Se na Mata Atlântica 90% das espécies são polinizadas por abelhas, na agricultura a produtividade é beneficiada e muito por elas. Tem estudos já que demonstram que algumas culturas polinizadas por abelhas
apresentam não só uma produção maior, mas como uma qualidade maior. O morango é um exemplo. Hoje a gente tem morango cultivado em estufa, com caixinha de abelha dentro da estufa, para melhorar a qualidade do fruto e a produção em si. Em Campinas, projetos de educação ambiental estão sendo fomentados para evidenciar o papel das abelhas na prática. Já temos 50 escolas que implantaram, já iniciaram, já está com a mão na massa, as hortas, com a previsão de chegar aqui ao final desse ano com 100 escolas com hortas implantadas na rede pública de ensino de Campinas. Ah, mas aonde vêm as abelhas aí? A abelha entrou aí porque a partir do momento em que a gente está produzindo, colocando pomares, plantando pomares e implantando hortas orgânicas nas nossas escolas, nós queremos entrar com as caixas de abelha para poder mostrar o serviço ambiental da polinização aos nossos alunos, na prática. Para quebrar o tabu e o medo das abelhas, principalmente na fase da enxameação, é preciso saber diferenciar as que oferecem riscos à população das inofensivas. Aquela abelha comum que tem a bundinha amarela listradinha de preto, aquela que a gente está tomando sorvete e ela vem no sorvete, está tomando um refrigerante, ela vem no refrigerante, no caldo de cana, provavelmente ela vai ser do gênero Apis. As abelhas sem ferrão, elas têm de todos os tipos e tamanhos, mas eu vou dar o exemplo da jataí. A jataí, ela não vai no doce, ela não vai no sorvete, não vai no refrigerante, ela vai em flores. Eu quero dizer, se você quer se beneficiar e usufruir dos serviços prestados pela abelha, né, seja do mel, do própolis, da geleia real ou do alimento saudável que chega na sua casa, ajude a proteger as abelhas, né? Plante flores no seu jardim, árvores, né? Cuide da natureza e a gente vai estar cuidando da vida. Parlamento Jovem Campineiro realiza a 3ª reunião plenária. Foi realizada na Câmara Municipal de Campinas a 3ª reunião plenária do Parlamento Jovem. O encontro foi presidido pelo presidente Douglas Ribeiro. Seguindo, solicito aos senhores vereadores que registrem sua presença no terminal eletrônico. Senhor presidente, são 29 vereadores presentes. Com 29 vereadores presentes, a quórum, declaro aberta a 3ª reunião plenária do Parlamento Jovem. Importante lembrar que a inscrição para a fala do pequeno expediente já pode ser feita com o segundo secretário. Em pauta, 9 projetos de lei apresentados e votados pelos jovens parlamentares. 7 aprovados e 2 rejeitados. Entre eles, o projeto de lei 15 de 2023, de autoria do jovem vereador Thomas Siqueira, que obriga as escolas públicas e particulares a proporcionar armário para armazenamento do material didático dos alunos. Esse projeto, ele se justifica por uma pesquisa que eu realizei, onde as fontes Diário de Pernambuco, a revista Crescer da Editora Globo, o site oficial do Governo do Amapá e da Prefeitura de Itajaí, e até mesmo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, mencionam que o excesso de peso nas mochilas escolares na infância e adolescência ocasiona em até 70% dos problemas de coluna na fase adulta. Essa lei se aplica apenas para alunos de ensino fundamental 2 e ensino médio e, quanto à verba, para as escolas públicas e municipais, a Secretaria da Educação deverá fornecer esses armários para as escolas e as mesmas devem fornecer gratuitamente para os alunos. Já nas escolas particulares, as escolas podem optar por qualquer opção dentre comprar os armários e vender eles para os alunos, ou comprar e fornecer gratuitamente para esses alunos, ou, igual é na nossa escola, contratar um serviço de locação de armários, né? Onde a escola contrata esse serviço e os alunos alugam os armários diretamente por ele. Eu venho aqui demonstrar o meu apoio ao projeto, pois a gente consegue ver que existem estudos que comprovam que 66% dos adultos brasileiros apresentam problemas de saúde na coluna e como a gente tem, de acordo com a OMS, 70% dos problemas de coluna são originários da carga de material que é feita durante o período escolar. Senhor vereador,
Você me concede uma parte? Concedido. E para as escolas que são pequenas, que não conseguem ter o armário, como que vai funcionar? Não consegue ter por falta de espaço? Exato. Olha, eu acho que daria para encaixar um armário pelo menos no lugar da escola. Porque, nem que seja dentro da sala de aula, igual era na minha escola antigamente. A vereadora Paola Miguel também esteve presente na reunião. Ressaltamos agora e agradecemos a presença da vereadora Paola Miguel nesse plenário. Gostaria de uma salva de palmas para ela. Neste momento, na ausência da primeira vice-presidente, eu convoco a segunda vice, Maria Fernanda dos Santos, para assumir a presidência da mesa para que eu possa votar as próximas matérias. Essa foi a primeira vez que Maria Fernanda presidiu a reunião. Ela avaliou o encontro, o debate e a votação dos projetos. É importante, ainda mais para entender um pouco mais do projeto, o que ele propõe, né? A coordenadora pedagógica da Elecamp, Daniele Baloni, fala sobre a evolução dos alunos da escola do Legislativo Campineiro. Não tem como a gente não se envolver emocionalmente, né? É um momento muito bacana porque a gente vem acompanhando os alunos e a cada reunião a gente vê que eles vão se soltando mais, que o debate vai ficando mais rico. Então a gente também brilha o olhar, né, de ver os resultados assim do programa. É realmente emocionante, a gente se envolve muito com eles, com as escolas e com os projetos, com os assuntos que surgem aqui no plenário. E a gente lembra que todas as reuniões que são realizadas na Câmara, você confere na íntegra lá no youtube.com/TV Câmara Campinas, inclusive essa do Parlamento Jovem. E a Comissão de Legalidade comandou a audiência pública para debater um projeto de lei que possibilita o remanejamento de emendas impositivas. A 41ª audiência pública debateu o projeto de lei ordinária de autoria do prefeito municipal sobre as diretrizes orçamentárias para 2023. A audiência foi coordenada pela Comissão Permanente de Constituição e Legalidade, que é presidida pelo vereador Jorge Schneider. Foi a primeira experiência que a casa teve. Nós tivemos, sim, uma adaptação do Legislativo e também do Executivo. Então, é muito bom que aconteça esse diálogo, porque quem ganha é o município. Quem ganha são os munícipes, porque eles esperam que as emendas sejam respeitadas e nós também. Então, eu acredito que é dessa forma que nós temos que fazer. Com transparência, conversando à frente da população, para conseguirmos adaptarmos, porque o ano que vem nós não podemos ter as mesmas dificuldades que tivemos esse ano. Também participaram os parlamentares Major Jaime, Carlinhos Camelô, Eduardo Magoga, Marcelo da Farmácia, Guida Calisto e Paola Miguel. Dentro do exercício, o orçamento ele tem um prazo de fechar, se eu não me engano, que é novembro, né? A gente poderia ter uma execução de emenda nessa perspectiva em janeiro, né? Ou até mesmo ali finalzinho de dezembro, né? Como que isso se dá, né? A principal ideia é que o dinheiro não é nosso, né? Nós estamos aqui, na verdade, como representantes do povo e viabilizando a utilização desse recurso, né, mais próximo da população, justamente pela característica do Legislativo de estar mais próximo, né, durante a execução do nosso mandato. A proposta faz acréscimo à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023 para contemplar uma demanda relativa às emendas impositivas. Todos os questionamentos foram respondidos, os vereadores sentiram-se contemplados e eu tenho certeza que esse projeto vai ser um projeto, esse programa já é, né? Porque o projeto já foi aprovado. Esse programa será um programa muito bom para os atendimentos pontuais na cidade de Campinas. Os artigos promovem uma alteração que estabelecem prazos para que haja remanejamento da destinação. Essa audiência tem como objeto uma proposta de emenda, porque a gente propõe aqui pelo prefeito, pelo executivo, algumas mudanças pontuais com relação às emendas impositivas, né? As emendas impositivas visam democratizar o orçamento, né? Tirar o total controle da aplicação do orçamento do executivo e transferir parte disso para o legislativo. Então, é uma forma de democratização do controle do orçamento, mas
A aplicação disso não é tão simples, porque a máquina pública tem as suas dificuldades, as suas burocracias. Então, a gente tem aprendido, né, como lidar com essa nova realidade no município de Campinas. Até então, nós recebíamos emendas federais e estaduais, e agora passamos a receber emendas impositivas dos próprios vereadores do município. E essa matéria está na pauta da reunião ordinária de hoje, mas daqui a pouco a gente detalha sobre a pauta desta noite. E na última semana, a Câmara realizou uma solenidade para a entrega do Diploma de Mérito Empresarial. Veja como foi. Foi realizada na Câmara Municipal de Campinas a 57ª sessão solene para a entrega do Diploma de Mérito Empresarial José Bonifácio Coutinho Nogueira. A reunião foi presidida pelo vereador Carmo Luiz, que juntamente com Arnaldo Salvetti e Jair da Farmácia indicaram a homenagem. Vocês podem ter absoluta certeza que quando nós recebemos um prêmio, seja ele qual for, os olhos que nós queremos que nos observem são daquelas pessoas que nós mais amamos, ou que mais nos amam. Então, para nós é uma honra tê-los nessa noite. Os homenageados da noite foram Guilherme Serafim de Oliveira, profissional da beleza, reconhecido pelo trabalho artístico como cabeleireiro há mais de 15 anos. Sempre escutei dizer que na vida nós não conseguimos construir nada sozinhos. E hoje aqui todos vocês que estão me acompanhando, sintam-se juntos aqui comigo, nesse palco. Sem vocês, nada disso seria possível. Algumas pessoas que vieram do mesmo lugar de onde eu saí, sempre me perguntam como eu fiz para chegar até aqui. E sempre digo, é com muito trabalho, aproveitando todas as oportunidades, respeitando sempre quem chegou antes de você, tendo muita disciplina, servindo e o principal, sempre acreditando no seu ideal. Gustavo Rubens de Lima Martinez, fundador da Newcast Idiomas. E quando você está principalmente no início ali da tua jornada, é o que é o final da palavra, empreendedor, tem a dor. Todo empreendedor é um aprendedor que também tem dor. E o que seria essa dor? É você combater as suas lutas internas, é você combater os seus medos, é você... Muitas vezes, como empreendedor, você vai ser questionado, você vai ser criticado, você vai tomar decisões erradas. E como empreendedor, como protagonista da sua vida, como uma pessoa que está buscando realizar aquilo que muitas vezes existe na sua mente, cada erro ali que você passa, você paga esse preço. Milton Zanca, empresário no mercado de transportes de passageiros desde 1994, na cidade de Campinas. Então, é um percorrer da vida que já nos trouxe aí várias amarguras, mas muitas alegrias também, né? E como nossos amigos aqui dizem, que às vezes nós, nas nossas amarguras, aprendemos a viver também com ela e sobreviver, que é a alavanca para nós buscar o nosso sucesso da nossa vida, para que a gente possa chegar no sucesso também. E Giovanni Madaloni, empresário, CEO e fundador do grupo GM7. Quando a gente olha para uma empresa, né, eu acho que eu olho um pouco para o meu filho. E aí eu me pergunto, meu filho é minha filha, eu pergunto assim, qual é o legado que eu quero que meus filhos leiam de mim, né? O que eu quero fazer? Eu acho que esse legado, na verdade, começou eu entendendo a educação que eu tive em casa, pelos meus pais que estão aqui hoje, que também sou muito grato por vocês me concederem tanta ajuda. E o legado que vocês me trouxeram foi construa o seu nome, né? Você pode perder tudo, mas se você tem o seu nome, você consegue reconstruir tudo. E para nós, cada vez que nós conseguimos fazer com que um facho de luz, como se fosse uma tocha, mostre para vocês que valeu a pena, tudo que vocês percorreram, todas as adversidades que enfrentaram no dia a dia, os choros que muitas vezes ficou só lá dentro de casa. Hoje eu quero que vocês relembrem cada uma dessas adversidades que vocês passaram. A vereadora Débora Palermo protocolou uma moção que foi aprovada em plenário que apela ao governador do estado de São Paulo
para a adesão imediata aqui do nosso estado ao programa Alerta Amber. O governo federal lançou o programa Alerta Amber, conhecido mundialmente em 30 países, para ajudar crianças e adolescentes desaparecidos ou sequestrados. A parceria do Ministério da Justiça e Segurança Pública com a empresa Meta, dona do Facebook e Instagram. A vereadora Débora Palermo fez uma moção de apelo para que o Estado de São Paulo faça a adesão ao programa imediatamente. É um alerta disparado em redes sociais e lá por WhatsApp, num raio de 160 quilômetros onde aconteceu o fato. Então, as pessoas veem a foto, tomam conhecimento da notícia e ficam atentas. Para a sociedade agir logo, né, vereador? Porque é uma luta contra o tempo, né, na verdade. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, entre 2019 e 2021, foram mais de 200 mil desaparecidos no país. E o meu apelo é para que o governador Tarcísio faça adesão ao Alerta Amber, para que no estado de São Paulo, que é onde mais ocorrem fatos de crianças desaparecidas, nós tenhamos esse alerta nas redes sociais e, se possível também, eu acho que o Brasil pode fazer mais ainda, né, Mirna? Colocar no WhatsApp, nas estações, como tem nos Estados Unidos, nas estações de ônibus, de metrô, de trem, a foto e as informações das crianças desaparecidas, para que a gente possa inibir esse crime hediondo, esse crime não tem nem adjetivos para dizer da crueldade que é o sequestro de uma criança, e também evitar e também ajudar na busca, né, dessas crianças que desaparecem, né? Uma moção aprovada pela Câmara Municipal de Campinas representa a opinião do Legislativo acerca de um tema. E esta, por exemplo, que foi aprovada em plenário, será encaminhada ao governo do estado de São Paulo, demonstrando aqui o posicionamento dos vereadores acerca dessa questão do estado aderir à campanha para que haja aí a procura e a possibilidade de achar essas crianças e adolescentes que desaparecem diariamente no nosso país. Vereador requer a realização de plebiscito para a criação de 2 novos distritos em Campinas. Com o objetivo de criar 2 novos distritos em Campinas, o vereador Carmo Luiz protocolou projetos de decretos legislativos que, se aprovados, prevêem a realização de um plebiscito na cidade. O parlamentar acredita que, com a elevação a distrito, ambas as regiões devem ser beneficiadas, como ocorre nos outros 6 já existentes em Campinas. A região sul, especialmente a região sul, que compreende desde aqui da Anhanguera, passando pela divisa de Valinhos, até chegar na rodovia dos Bandeirantes, será compreendida pela região do São José. E depois da Bandeirantes, na divisa com Indaiatuba, com Itupeva e também com a cidade de Valinhos, ali na divisa com a Santos Dumont, com a Bandeirantes, com a rodovia dos Bandeirantes, também será o distrito de Campo Belo. O vereador argumenta que, se instalados os distritos de Viracopos e do São José, milhares de pessoas serão beneficiadas, como a que é vizinha ao aeroporto e que tem mais de 23 comunidades com 70 mil habitantes. É uma das regiões que ficou atrasada, se desenvolveu de forma atrasada, em partes pelo aeroporto de Viracopos, que esperamos por muito tempo pelo desenvolvimento do aeroporto, e em partes também porque a região sul também sofreu algumas ocupações, entre elas o Parque Osiel, o Jardim Monte Cristo, o Jardim do Lago, e foi se estendendo na região do Taubaté, do São José. Ali nós temos vários prédios na região do Santa Cruz, uma região muito carente de infraestrutura, de equipamentos públicos, e o distrito de São José, que compreende da Bandeirantes até aqui a Anhanguera, uma grande região com quase 250 mil moradores, e eu tenho certeza que esse projeto trará maior qualidade de vida a todos os moradores desta região. Antes de serem votados em plenário, os projetos precisam ser aprovados na Comissão Permanente de Constituição e Legalidade, bem como em outras comissões permanentes pertinentes ao tema.
A realização de plebiscito por voto secreto está prevista no artigo 14 da Constituição Federal e no artigo 30 da Carta Magna, que diz que compete aos municípios criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. As regras para que haja um plebiscito está na Lei 9.709 de 1998. É uma luta de todos nós, temos que trabalhar juntos para fazer tornar a realidade na vida de todas as pessoas que já aguardam, como é o caso do Campo Belo, há mais de 60 anos o desenvolvimento chegar e ainda não foi possível ver, né? Estamos vendo alguns investimentos, mas ainda sabemos que falta bastante coisa a ser feito para levar realmente a dignidade humana à vida de todos os moradores de uma das regiões mais carentes da cidade. Nós recebemos muitas demandas dos moradores, uma cobrança muito forte por parte dos moradores no sentido de levar infraestrutura, equipamentos públicos. E um dos meios políticos que nós encontramos dentro da cidade, a divisão política da cidade, é através de distritos. E na última quarta-feira aconteceu a 62ª reunião ordinária, em que foram analisados 9 projetos. Em definitivo, a Câmara aprovou o projeto de lei dos vereadores Luiz Cirilo, Fernando Mendes e Paulo Gaspar, que assegura a publicidade, transparência e o acesso às informações sobre fiscalizações do Inmetro, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, nos radares da INDEC. O vereador Luiz Cirilo lembrou como surgiu a iniciativa. Em 2018, eu fiz um requerimento à INDEC pedindo quais eram as regras e se a INDEC atendia às exigências do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, para a implantação do radar. Existem alguns critérios, algumas regras. O radar não pode ser colocado ao bel prazer da Secretaria de Transporte. Há necessidade de que as regras do CONTRAN sejam atendidas. E uma das regras é que haja um estudo técnico antes da implantação. Se a via necessita, se há casos de acidentes graves, enfim, tem todo um estudo que é feito e após esse estudo é apontado os lugares ideais para a colocação de radar. A partir desse documento, o vereador acredita que é preciso que haja uma legislação a respeito. E eu entendi que estava o momento de Campinas regulamentar isso. E o projeto é bastante objetivo, é obrigatório, obriga a INDEC a fazer o aferimento de todos os radares na cidade de Campinas, todos. O cidadão que trafega pelas ruas de Campinas, se ele transgredir a velocidade, ele é atribuído a ele uma multa e em ato contínuo é atribuído uma pontuação na carteira. O cidadão que trafega em alta velocidade e transgride, ele está ciente disso. O que nós temos que fazer, respaldado no princípio da transparência e da publicidade, é dar acesso à informação ao cidadão. Então, o projeto obriga a INDEC a colocar no seu portal de transparência se está sendo feito o estudo técnico de todos os radares e se é também feito o aferimento periodicamente pelo Inmetro. A proposta segue agora para a sanção do prefeito Dário Saad para se tornar lei municipal. E a Câmara Municipal aprovou na reunião ordinária da última quarta-feira também a criação da Frente Parlamentar de Bares e Restaurantes de Campinas, que será presidida pelo vereador Otto Alejandro, que é o autor do requerimento que propôs a instalação do grupo de trabalho. O objetivo dessa frente é debater e averiguar erros na fiscalização de excesso de barulho nos estabelecimentos da cidade, bem como propor soluções para o problema. Todas as fiscalizações que estão sendo feitas hoje pela Guarda Municipal, nenhuma delas está sendo feita de forma correta, não atendendo o decreto municipal do prefeito, não atendendo a NBR, que é a norma federal, e nem atendendo a lei municipal 14.011. Você tem que medir
fazer a aferição na frente 2 metros do denunciante, não do denunciado. Eles têm feito hoje a aferição 2 metros do denunciado. É claro que vai dar alto, porque as pessoas que estão ali no seu momento de lazer, de entretenimento, tem pessoas ali falando alto, carro passando nas ruas, então automaticamente vai dar alto. Então eles têm que fazer da forma correta, ir até a casa do denunciante e a partir de 2 metros do denunciante fazer a aferição. O vereador lembra que já houve uma primeira reunião com a categoria e que hoje deve acontecer um novo encontro da frente parlamentar já instalada. Nós já marcamos uma reunião já para o início da semana, se passar hoje, foi aprovada, justamente para nos reunir junto com a Abrazel, com os comerciantes, também com os responsáveis da Prefeitura, da Segurança Pública, do Departamento de Urbanismo e também vamos convidar também integrantes do Ministério Público para mostrar e provar para eles que está sendo feita de forma irregular essas aferições. Nos reunimos aqui na segunda-feira, junto com a Abrazel, o representante da Abrazel, com vários donos de bares, também restaurantes, justamente para poder criar essa frente parlamentar, para poder defender esses trabalhadores. E hoje acontece essa primeira reunião da frente parlamentar presidida pelo vereador Otto Alejandro. Vai ser às 2h da tarde no plenarinho. A entrada é pela Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66, no bairro Ponte Preta. E hoje acontece a 63ª reunião ordinária. Entre os 9 projetos da pauta está a segunda discussão da proposta do Executivo, que faz um acréscimo à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023 para contemplar uma demanda relativa às emendas impositivas que foram aprovadas na Câmara para a execução neste ano. A proposta acresce artigos que possibilitam e estabelecem prazos para que haja um remanejamento da destinação dessas emendas, quando houver aí o impedimento técnico da utilização dos valores que venha a ser constatado posteriormente à aprovação da mesma. A reunião começa às 6h da tarde e pode ser acompanhada pessoalmente no plenário, com a entrada pela Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66, no bairro Ponte Preta. Ou se você não puder vir até a Câmara, você pode acompanhar ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas. A pauta completa está no site www.campinas.sp.leg.br. Anote aí, lá você tem a pauta, tem inclusive o detalhamento de cada uma das propostas da pauta da 63ª reunião ordinária. Bom, e neste domingo, 15 de outubro, foi o Dia do Professor. E no quadro semanal de Olho na Educação, de hoje nós temos aí a importância da boa formação desse profissional para toda a sociedade, dele estar sempre aprendendo para transmitir conhecimento aos alunos. Bom, é o quadro de Olho na Educação e olha só que bacana, pessoal. Hoje um assunto bem legal, um assunto super importante, né? Porque é justamente a formação de professores. Então, o que tem, não é, sido feito, não é, justamente para formar bons professores, o que é necessário fazer, que ainda não está sendo feito. Mas, enfim, vamos bater um papo com a professora Ana. Tudo bom? Muito obrigado por atender a gente aqui no quadro de Olho na Educação. Seja bem-vinda. Muito obrigada. É isso aí. Bom, para falar um pouco a respeito dessa situação, porque não é, professor é uma das profissões certamente mais importantes aí que a gente tem, né? E claro que eles precisam ser muito bem treinados, não é? A formação tem que estar adequada. Enfim, o que a senhora pode falar sobre isso? Olha, eu acho que um grande problema que a gente tem na atuação do professor é que as pessoas acreditam que por saber um determinado conteúdo, ele pode ser um bom professor. Então, não adianta só ser bem formado, Perfeito. ter um curso, uma formação, uma graduação bem feita e ele não ter conhecimento, não só do conhecimento didático,
da vida dos alunos e, principalmente, como é que ele pode fazer para tornar aqueles conteúdos que ele domina, o que a gente chama de tornar os conteúdos aprendíveis, né? Então, ser um excelente profissional não significa que a pessoa vai ser um excelente professor. Então, acho que essa é uma dimensão importante. Eu estive há pouco tempo numa instituição de ensino superior em que 70% dos professores não têm licenciatura, o curso de licenciatura, que é o que nos dá a formação docente. Então, é claro que ele pode se tornar um excelente professor se ele for comendo pelas beiradas, se ele for estudando esse conteúdo de didática, entender um pouco sobre história da educação, filosofia da educação, sociologia da educação e, que é a minha área de conhecimento, psicologia da educação, né? Então, uma das coisas que a gente discute com os alunos em psicologia da educação o que significa o processo de ensinar, o processo de aprender e, por exemplo, o processo de avaliar. Quase sempre a gente tem uma falsa ideia de que o processo chama processo de ensino tracinho aprendizagem. E o que as pesquisas vêm nos mostrando é que são dois processos distintos. Então, eu posso aprender alguma coisa, mesmo que eu não tenha alguém me ensinando ou fazendo um ensino sistemático, organizado, planejado. Então, eu estou num outro país, entro para comprar bilhete de metrô e eu não sei a língua daquele país, e aí eu fico olhando onde que a pessoa coloca o cartão, onde que ela clica. Então, essas dimensões ele está me ensinando, mas sem ter um processo de ensino organizado. Esse é um aspecto. Então, a aprendizagem não ocorre só na sala de aula, né? Eu digo para os meus alunos, tomar cerveja com os colegas, assistir um filme, ler um bom livro, tudo isso também promove a aprendizagem. Agora, o processo de ensino, por outro lado, é um processo que, se ele for bem feito, ajustado aos alunos, ele necessariamente implica em aprendizagem. Então, a gente costuma brincar dizendo, se eu disser, saindo da minha classe, hoje eu ensinei matemática, mas ninguém aprendeu, equivale a eu fechar a porta da minha loja no final do dia e dizer, hoje eu vendi bastante, mas ninguém comprou. Então, o processo de ensino, ele necessariamente Bela comparação, professora. Tem como consequência a aprendizagem, tá certo? Então, são dois processos diferentes, mas que andam de mão dada. E uma das coisas que a senhora falou, não é, que nossa, eu concordo 100%, que às vezes o fato da pessoa ser, não é, excelente profissional não significa que vá ser um professor competente, brilhante, né? O que é preciso, então, para as pessoas que são boas naquilo que fazem, né, nas tarefas que desenvolvem profissionalmente falando, também atuando como professor? Olha, eu acho que ninguém nasce para ser alguma coisa, né? Então, essa ideia assim, tenho vocação... Nasceu para isso, não é assim? Não, tenho vocação para ser médico, tenho vocação para ser psicólogo, assim como para ser professor. Então, eu acho que cada um de nós tem possibilidade de ser o que quiser na vida. Eu lembro quando a minha filha estava escolhendo o curso que ela faria na faculdade, ela falava, mãe, eu quero fazer algum curso que eu possa ajudar as pessoas. E eu dizia, você pode fazer medicina, psicologia, você pode ser bombeira, você pode ser manicure, jornalismo, jornalista, você pode ser qualquer coisa, porque, na verdade, quem vai escolher o que vai estudar é você. Agora, o que a gente precisa considerar é que, então vamos considerar o fato de que eu entrei num determinado curso de graduação e eu preciso, sem dúvida nenhuma, dominar aquele conteúdo. Mas eu preciso também ter os conteúdos da didática, como é que eu analiso, por exemplo, a motivação do aluno, como é que eu faço para usar uma expressão que eu uso sempre, como é que eu vou erotizar o conhecimento? Como é que eu faço o aluno ter desejo de aprender?
Como é que eu faço o aluno ter prazer em ter aprendido determinada coisa? Então, essa erotização do conhecimento, ela precisa de conhecimentos que a gente adquire, por exemplo, na psicologia. Tá certo? Então, a gente precisa desses conhecimentos. Eu preciso entender por que a gente está no século XXI e as nossas escolas ainda têm o mesmo formato do século XIX. Por que eu vou ao médico e o procedimento que o médico usa para detectar, por exemplo, um nódulo na minha mama é algo que fez parte das pesquisas dos últimos 5 anos. Enquanto, sabe quanto tempo o conhecimento na área de formação de professores demora para chegar na sala de aula? 50 anos. Nossa, por quê? Porque as pessoas acreditam, eu acho que tem muito a ver com esse fato de que a pessoa acha que saber o conteúdo é suficiente. Então ela não vai atrás nem de conhecimento sobre como ensinar, como transformar aquele conteúdo em algo aprendível. Então por isso que eu estou dizendo, apesar da gente estar em 2023, a sala de aula ainda é organizada com fileiras, uma atrás da outra, né? O professor fica lá na frente, ele é o dono do saber. Então, um equívoco que o professor tem também é ele acreditar que ele vai transmitir o conhecimento. Porque se a gente olhar, a informação está aí, não é? Então, o que eu preciso ensinar ao aluno é como é que ele busca a informação adequada. Porque a gente costuma dizer, o excesso de informação é tão complicado quanto a falta de informação. É verdade. Eu entro num site aqui, outro ali, outro ali, outro aqui. Nossa, é uma bagunça na cabeça que... E aí eu não sei o que buscar. Pelo né? amor de Deus. Não, e é justamente isso, né, professora? Porque a gente percebe, tipo, eu sou, né, aluno até hoje, porque eu adoro estudar, estou sempre estudando e tudo mais. E, a gente percebe nitidamente quando o professor realmente ele está dando aula e você consegue, né, compreender aquilo que está falando, tem toda uma metodologia. Isso e até a questão de trabalhar o lado emocional também, né, é. professora? Porque certamente não é fácil ser professor ou professora, você acaba lidando com pessoas de todos os jeitos, de todos os temperamentos, né? Isso então mesmo. Tem que saber também lidar com essas situações. A gente costuma dizer o seguinte, eu digo para os meus alunos do curso de os cursos de licenciatura da Unicamp, a gente precisa aprender psicologia porque as pessoas aprendem diferente, porque as pessoas pensam diferente, porque as pessoas vêm de espaços diferentes. Perfeito. Porque elas vão utilizar esse conhecimento em lugares diferentes. Então, uma das dimensões que eu acho que faz falta no curso de formação de professores é você aprender a trabalhar coletivamente. Olha só que legal isso aí, pessoal. Porque quase sempre, o que vai acontecer? O cara está lá fazendo um curso de formação de professores, ele vai para a escola, ele nunca está sozinho. Né? Ele vai trabalhar num conjunto de uma escola, num grupo de professores, ele tem que aprender a respeitar o outro, ele tem que aprender a dizer coisas para o outro de uma forma assertiva, ele precisa aprender a ouvir, a analisar diferentes pontos de vista. Isso a gente tem que ensinar na graduação. Não tem outro lugar para eles aprenderem, né? Então, aprender a trabalhar coletivamente, aprender a ter um trabalho com os estudantes para que eles saiam daquela disciplina, daquele curso, daquela série, muito melhores do que eles entraram. Eu acho que esse é o desafio que a gente tem agora, né? Então não adianta a gente olhar e falar, no meu tempo, quando o professor entrava na sala de aula, a gente ficava em pé. Eu estudei, principalmente na faculdade, na época da ditadura. A gente tinha, não era respeito pelo professor, a gente tinha medo. Né? Eu lembro quando eu estava na escola, a gente ia para a biblioteca da escola para que a escola passasse para a gente filmes sobre os subversivos. Olha o que está acontecendo nesse país. Vocês querem isso para vocês? Então, era algo que, na verdade, ninguém discutia o que as pessoas estavam desejando, qual era a proposta, contra o que eles estavam reclamando. Mas era assim, não
nunca busque algo nessa direção. Então, acho que o trabalho coletivo é algo que eu tenho insistido muito com os meus alunos da Unicamp. Então, vou fazer uma proposta de trabalho em grupo, tem sempre um que levanta a mão e diz: professor, eu não vou fazer em grupo, eu vou fazer sozinho. E eu digo: não, você vai fazer em grupo, inclusive para aprender a trabalhar em grupo. Olha só. Inclusive para poder desenvolver essa estratégia, né? Como a senhora, olha, o tempo passou rapidinho, não é? A professora Ana fala super bem, não é? Aponta aí as situações, uma facilidade impressionante de comunicação. Também é professora, né, gente? Não poderia ser diferente, né? Muito obrigada. Então o papo aqui passou rapidinho, mas para finalizar, uma pergunta que eu acho importante: como a senhora avalia o cenário atual dos professores aqui no Brasil? Olha, eu acho que tem várias dimensões que a gente pode olhar, né, avaliar. Eu acho que uma dimensão importante é a importância que o professor tem, né? Acho que no período da pandemia, que estava todo mundo em casa, as pessoas começaram a acreditar que não basta só levar o filho para a escola e a escola mandar atividade para fazer em casa. Então, aquela ideia do ensino domiciliar, as próprias famílias perceberam que era um equívoco, porque os pais também não conseguiam ensinar, né? Então, acho que a formação de professores, ela é importante, mas também a importância que o professor tem do ponto de vista até mesmo da remuneração dele, né? Por que hoje, há uns 10 anos atrás, para você ter uma ideia, eu participei de um evento em Sergipe e tinha um pesquisador dizendo o seguinte: se hoje todos os estudantes que estão matriculados em curso de física resolvessem ser professores, ia demorar 82 anos para a gente completar o quadro de professores de física que a gente precisa. Nossa. Então, veja, hoje o que a gente percebe, os últimos dados do INEP, a quantidade de pessoas que buscam a docência, a curva cai vertiginosamente. Né? Então, por quê? Porque não tem reconhecimento, porque não tem investimento na formação do professor. Então, é claro que para eu ser professor, como dizia o Paulo Freire, não é só chegar e falar: pronto, terça-feira à tarde eu resolvo começar a minha formação de professor. Não é assim. Né? Então, desde muito cedo que isso vai acontecendo, mas, como você mesmo disse, a partir do momento que a gente se torna professor, a nossa profissão é estudante. A gente nunca mais vai poder parar de estudar. Porque o que está acontecendo, por exemplo, com os ataques nas escolas, a gente tem que ter pesquisa acontecendo muito rápido e a gente tem que ler essas pesquisas e entender como é que a gente procede. Porque senão não vai ter realmente sentido, né? Então, acho que algo que é importante o professor tem que batalhar palmo a palmo por sua formação, pela sua profissionalização, estar na escola que tenha um espaço não só para que ele dê aula, mas também para que ele se forme, no coletivo. Acho que tudo isso é importante. Boa, muito obrigado pela entrevista. Ok. Bom, pessoal, eu sou o André Arente, já sabe, né? Tô sempre de olho na educação. Tchau! Hora de falar de esportes com o desempenho das equipes de futebol aqui de Campinas no Campeonato Brasileiro da Série B. Jogando em casa, a Ponte Preta decepciona. Perde para o Atlético Goianiense e chega a 7 partidas sem vitória. Em partida válida pela 32ª rodada da Série B do Brasileirão, jogando em casa, no Moisés Lucarelli, a Ponte Preta perdeu de 2-0 para o embalado Atlético Goianiense. Os gols do visitante saíram um em cada tempo. O primeiro, aos 17 minutos da primeira etapa, depois de um belo cruzamento de Luiz Fernando, que achou o zagueiro Alex Vinícius na segunda trave para balançar as redes de cabeça. E o segundo, nos acréscimos do final do jogo, com o centroavante Matheus Peixoto fechando o placar. Com a derrota, a situação da Macaca ficou ainda mais complicada na competição.
Com o resultado, o time comandado pelo técnico João Brigatti chega a 7 jogos sem vitória, estacionando na 16ª posição com 34 pontos, ficando apenas 1 acima da Chapecoense, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Jogando em Salvador, o Guarani perde para o Vitória e deixa o G4 da Série B. Pela 32ª rodada da Série B, o Guarani foi até Salvador enfrentar o líder Vitória no Barradão. E o time baiano fez o valor de casa e venceu por 2-0 o confronto direto pelo acesso à elite do campeonato nacional. Guarani e Vitória fizeram uma partida equilibrada nos minutos iniciais. Mas a equipe rubro-negra, aos 18 minutos, abriu o placar com Léo Gamalho. Ainda aos 26 da primeira etapa, a equipe campineira viu o volante Matheus Bueno ser expulso. Com 1 a mais, o Vitória matou o jogo logo no início do segundo tempo. Osvaldo cobrou escanteio e Wagner Leonardo subiu mais alto que toda a defesa para cabecear firme sem chances para o goleiro Pegorari. Com a derrota, o time do técnico Humberto Louser caiu para 5º lugar com 54 pontos, saindo da zona de classificação para a Série A do Brasileirão. Já o Vitória chegou a 61 pontos, líder isolado da competição. E o próximo compromisso do Guarani é na sexta-feira. O Bugre vai enfrentar o Mirassol fora de casa às 9h30 da noite pela 33ª rodada. Já a Ponte Preta retorna aos gramados somente na próxima segunda-feira, quando recebe o Ituano no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Vamos falar sobre a previsão do tempo para esta semana. Olha, de acordo com o CEPAGRE da Unicamp, a semana deverá ser de tempo instável, com ocorrências de chuvas em praticamente todos os dias, se não em todos. Para hoje e esta terça-feira, o tempo quente e abafado com nebulosidade variável, consistindo em períodos de menor nebulosidade durante as manhãs e desenvolvimento de nuvens entre a tarde e a noite, culminando aí em pancadas de chuva e possivelmente temporais de caráter isolado. Olha só, embora não haja indicativos de chuvas muito volumosas para a região, os temporais que se desenvolverem poderão resultar em chuva localmente forte, com descargas elétricas e rajadas de ventos, não se descartando ocorrências pontuais de granizo pequeno. E nesta terça-feira, as temperaturas ficam entre a mínima de 21 graus e a máxima de 33. Portanto, gente, tempo abafado, mas ainda pode chover a qualquer momento. E a gente encerra o Câmara Notícia por aqui, lembrando que hoje a gente tem reunião ordinária a partir das 6 horas da tarde, mas daqui a pouco, às 2 horas, se você quer saber um pouquinho mais sobre esse assunto, essa questão da fiscalização em relação ao barulho em bares e restaurantes aqui da nossa cidade, venha até a reunião da Frente Parlamentar que foi constituída na última semana e que hoje realiza sua primeira reunião a partir das 2 horas da tarde no plenarinho. E lembrando que neste mesmo horário, às 2 horas, a gente também tem aqui a 8ª reunião da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Câmara. Esta comissão, que é presidida pela vereadora Paola Miguel. Esta já acontece no plenário da Câmara, com transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas. Uma boa tarde, continue com a gente.